Dentro de 30 segundos, mais uma edição do programa Top Saúde TV, aqui com você no canal 20 TV Araranguá. Olá, amigo do Top Saúde TV, mais um programa para você, direto dos estúdios do canal 20 TV Araranguá, com o médico Dr. Ricardo Matos, ele que é ortopedista e num bate-papo descontraído falará sobre a ortopedia. Tudo bem, doutor? Oi, Jenny, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado pelo convite. De nada, disponha. O programa ficou muito feliz em saber que o senhor aceitou. Bacana. Doutor, a ortopedia é uma especialidade médica e cuida de doenças e deformidades. De qual ordem? A ortopedia é uma parte da medicina que vai cuidar basicamente dos ossos, dos músculos, dos tendões. Sim. Daria para se dividir assim hoje, o especialista dessa área é o ortopedista e traumatologista, né? Quando Certo. a gente faz a formação médica depois que se forma, ou seja, vai fazer uma especialização, Sim. a gente vai sair formado como ortopedista e traumatologista. O ortopedista vai trabalhar as doenças dos ossos, dos músculos, das articulações. E o traumatologista, que é o mesmo cara, ele vai fazer a parte de trauma, aquela da fratura, da luxação, da contusão, Certo. da dor aguda, né? Então, trabalha tudo junto, mas são especialidades diferentes. Distintas. É. E a traumatologia, então, ela está mais associada nessa questão de fratura, seria isso? O trauma como um todo, né? Uhum. Uma queda, uma contusão, uma luxação, um entorse. Então, existem vários diagnósticos dentro da traumatologia. Certo. Já existem hoje subespecialidades, né? Sim. Por exemplo, dentro da ortopedia, o ortopedista que só vai fazer coluna, aí existe o outro que só vai fazer joelho, aí existe o outro que só faz mão. E dentro da traumatologia também existe o médico especializado em trauma, já aquele cara que só vai atender pronto-socorro, basicamente, né? Ou vai ter uma clínica só para atendimento de trauma, não faz ortopedia, só fratura. Basicamente isso. Mas o trauma é uma doença muito ativa hoje em dia. Sim, é verdade. E o senhor também opera, doutor Ricardo? Sim, é a especialidade. O ortopedista e traumatologista, ele sai como cirurgião, né? Na realidade, a especialidade própria mesmo é a base cirúrgica, né? Então a gente opera bastante. Tá certo. E o que o senhor opera mais, assim, hoje? Na realidade, como a gente tem uma clínica e atende todo tipo de paciente, Certo. a gente faz os dois lados. A gente faz a ortopedia e faz a traumatologia, né? Sim. Existem doenças que são mais incidentes na nossa população, até mesmo por região. E existem outras que relacionada ao trauma, né? Sim. Por exemplo, é muito mais frequente uma fratura de punho, uma fratura de tornozelo, né? Aí dentro da ortopedia, uma hérnia de disco, uma ruptura de tendão do braço, do ombro. Então, são cirurgias que a gente opera bastante, né? De punho e tornozelo seria mais em relação a uma queda sofrida? Relacionado ao trauma é queda, né? Uhum. O pessoal jogando bola, os acidentes de trânsito também, né? Até ia citar muitos motociclistas, né? Como eles assim têm problemas assim também na parte de perna, na parte de braço, que eles estão totalmente expostos, né? Então, de certa forma, o corpo a gente brinca, é o para-choque, né? Então, automaticamente. É verdade, assim, é difícil um acidente que tenha de moto que ele não venha se machucar alguma coisa, né? Só se for uma queda muito leve, senão ele vai certamente causar algum dano ao seu corpo, basicamente isso, né? E aí a magnitude, a velocidade é que vai ter o resultado daí, né?
Então, hoje, um motociclista, por exemplo, que sofreu um acidente, ele fratura o joelho. Qual é o tempo de recuperação dele dentro de casa? bom, Depende muito de cada caso? claro, depende, né? As fraturas, elas podem ser classificadas, digamos assim, como uma fratura fechada, como uma Certo. fratura aberta, que daí seria uma fratura exposta. Então, vamos por partes, então. Então, quem vem a ser uma fratura fechada? Uma fratura fechada é aquela onde ocorreu a fratura e Sim. o osso não entrou em contato com o meio externo. Sim. Não houve uma solução de continuidade entre a pele e o tecido interno da Certo. pessoa. E a fratura exposta é aquela onde existe uma abertura, Uma ruptura maior. uma abertura com o meio externo, né? Certo. Então, aí existe uma incidência maior de contaminação, de infecção, né? Um risco maior de complicações. É uma fratura naturalmente mais grave. Certo. Aquela que você usa o gesso seria então para uma fratura fechada? Não necessariamente. Não necessariamente? Não. O gesso, a gente tem vários métodos de tratamento, né, para uma fratura. A gente pode desde fazer uma contenção, a gente faz uma imobilização com tala gessada, Sim. a gente pode utilizar uma imobilização com um gesso circular, a gente pode operar, a gente Certo. pode colocar placa, parafuso, haste, pino. Depende de cada caso e qual foi o tamanho da fratura. Cada caso, né, e cada osso tem a sua particularidade para você colocar um determinado material, para você com uma melhor resposta, o tipo da fratura, a idade do paciente, tem vários requisitos, né? para você tomar a decisão que possa ser o melhor para o paciente. Né? Certo. Por aí. Tu falaste em ossos e eu tenho uma dúvida na minha cabeça aqui. Em relação ao excesso de peso, ele pode prejudicar os ossos? Isso é mito? Bom, é comprovado cientificamente que cada 5 quilos acima do peso ideal, você aumenta em 40% a chance de você desenvolver artrose, né? Que a artrose é o desgaste da junta. Sim. Então, Da artrose pode ser provocado uma artrite, seria isso? não, são coisas distintas, né? Tá, ok. A artrite, geralmente os sufixos ites estão relacionados com inflamação, né? Sim. Então, a gente usa artrite, osteomielite. Então, como está falando em artrite, seria uma inflamação da articulação, né? A artrite, ela possivelmente, ou ela pode desenvolver a artrose. Certo. A artrose é o desgaste da articulação, é o desgaste da junta, é quando o indivíduo perde a sua cartilagem por algum problema, seja ele um trauma, uma doença degenerativa, uma doença inflamatória, né? Uma malformação congênita, por algum motivo ele veio a perder a sua cartilagem e aí isto vai ficar, digamos assim, osso com osso, não tem mais a cartilagem interpondo, e isto vai gerar um quadro de dor e vai... Existe uma cirurgia reparatória nesse sentido? Existem vários tratamentos. Certo. Né? Como tudo na medicina. Porque até ouvi falar que existe, né, como você falou, fica osso com osso, é colocado eu não sei qual é o que é utilizado ali no meio, o que seria colocado ali entre o osso e o osso? Bom, Eli, olha só, a gente tem que, para o tratamento da artrose, existem hoje, o arsenal terapêutico que a gente utiliza, existem várias. Certo, aí entra medicamentos, cuidados do paciente, exercícios físicos, fisioterapia, infiltrações com vários tipos de medicamento. Existe, e aí quando se passa a falar em cirurgia, tem vários tipos de cirurgia que pode ser usado, aí vai depender se essa tua artrose é na mão, se a tua artrose é no joelho, se é no quadril, né, do que é, que grau que é, né, porque a artrose também é classificada em graus, certo, né, a idade do paciente, então existem N tipos. Ela pode ser genética também?
artrose, Isso. sim, tem um componente genético. Possivelmente a mãe é cheia de artrose, vamos ficar de olho que possivelmente vai aparecer mais precoce, né? Aí para isso existe também os tratamentos, já que você já pode ir cuidando para que não aconteçam lesões. Fundamental, né? Na medicina tudo que você consegue antecipar, ou seja, minha família toda é diabética, então vamos fazer um controle de glicemia mais atencioso, vamos cuidar o que eu estou comendo, vamos fazer exercícios físicos. Então, a pessoa observando isso, certamente tem que se moldar. Se ela vir a ter um quadro, né, desenvolver a doença que já existe na família, possivelmente vai ser de uma forma mais organizada, mais branda, né, com uma menor ação da doença sobre o organismo. Então, você pode se prevenir, né? É que nem o câncer, se você fizer um diagnóstico precoce, você tem praticamente 100% de cura. Agora, no momento que você só vai descobrir tardio, o que lamentavelmente acontece e muito, e não é por culpa das pessoas, casos, mas porque a doença é assim mesmo, silenciosa, né? E quando vê está tomado. É verdade. Então, se a gente consegue ver precocemente, por exemplo, eu tenho uma doença na boca e essa doença há mais de 20 dias, eu tenho uma lesão na boca, faz 20 dias, 30 dias, 60 dias e não melhora essa lesão. Tem que olhar, não vai deixar se perpetuar, né? Porque isso possivelmente investigar. Deve ser uma lesão, né, com uma tendência mais ser cancerígena ou neoplásica. Tá certo. Então pessoal, vamos ficar de olho então, né? Caso aconteça alguma diferençazinha aí no seu corpo, vamos procurar o médico. Nós vamos aos comerciais e já voltamos com o Dr. Ricardo Matos falando um pouquinho sobre a ortopedia. Com 50 anos de experiência, o São João Batista é referência em cardiologia e também em diagnóstico por imagem. Pronto atendimento adulto 24 horas. Aqui você é assistido por médicos especialistas. Atendemos particulares e convênios, como Unimed, Sul América, Bradesco, AGMed, entre outros. Conheça o cartão São João, que proporciona vantagens e descontos especiais. Acesse nosso site e saiba mais. Hospital São João Batista, sempre cuidando de você. Você sente vergonha de realizar alguma tarefa cotidiana em público, como almoçar em um restaurante, assinar um cheque ou conversar com desconhecidos? Você evita participar de festas e eventos sociais, onde seus únicos meios de comunicação é a internet? Você não sabe como reagir diante de desconhecidos? Você tem vontade de fugir quando está em um ambiente estranho? Tem muitos amigos próximos? Já deixou de aproveitar uma oportunidade por conta da vergonha excessiva? Esses são sintomas de transtorno ansioso social, vulgarmente chamado como fobia social. Quem já não sentiu pelo menos uma vez na vida certo desconforto ao realizar uma tarefa importante diante de outras pessoas? Esse sentimento, chamado pelos médicos de ansiedade de desempenho, é comum a todo ser humano. Os sintomas característicos dessa ansiedade, como o tremor nas pernas, a sudorese e a aceleração dos batimentos cardíacos, surgem assim que somos submetidos a uma avaliação social. Ao longo da vida, tentamos ao máximo lidar com essas situações. Entretanto, há situações em que tal vergonha transforma-se em um medo exagerado, capaz de prejudicar até mesmo a convivência do indivíduo com a sociedade. Trata-se da fobia social, considerado o tipo de fobia mais comum. A fobia social é um medo intenso e constante de submeter-se à avaliação de outras pessoas, em circunstâncias especiais, como discursar para uma plateia. O indivíduo
Sente um desconforto excessivo ao realizar tarefas do dia a dia na frente de desconhecidos, como escrever, alimentar-se, urinar em um banheiro que não seja privativo. A diferença entre a fobia e a timidez é quase imperceptível, uma vez que ambos provocam reações similares nas pessoas. Entretanto, o quadro fóbico leva a consequências muito mais graves do que uma simples vergonha. Imagine, por exemplo, um candidato a uma vaga de emprego que é obrigado a participar de uma dinâmica de grupo para ser aprovado. Enquanto o tímido aceitaria participar, mesmo ciente que a experiência não seria agradável, o fóbico recusaria na hora, pois ele não conseguiria suportar a sensação de medo. Diante desse sentimento conturbado, ele não consegue raciocinar com clareza e pode acabar perdendo o controle da situação. Diante da avaliação das pessoas, o fóbico social se desespera a ponto de provocar pequenos incidentes, como derrubar objetos ou cair do chão, tornando-se vítima de chacota dos outros. A humilhação agrava ainda mais seu quadro ansioso. Certos pacientes chegam a apelar para bebidas alcoólicas e drogas no momento em que ocorre a crise. Uma outra característica comum entre esses pacientes é o pensamento negativo. Quando o fóbico vive uma situação constrangedora, ele não consegue ver o aspecto positivo dos fatos. Para evitar ao máximo a incidência da doença, o paciente fóbico raramente frequenta lugares públicos e eventos sociais. Por essa razão, ele permanece muito tempo em casa e busca formas de diversão, como assistir televisão, ler livros, navegar na internet. A internet, aliás, é considerada uma espécie de fuga para esse indivíduo, já que não é preciso mostrar o rosto no mundo cibernético. Caso não seja diagnosticada a tempo, a fobia social pode levar à depressão ou à síndrome do pânico. A recomendação é que os pais prestem atenção no comportamento social de seus filhos. Se eles não gostam de frequentar festas infantis ou inventam histórias para não ir à escola, vale a pena procurar um psicólogo. Olá, amigos! De volta ao segundo bloco do programa Top Saúde TV, com a presença do ortopedista Dr. Ricardo Matos. Doutor, então dando continuidade à nossa conversa, hoje, com o aumento da expectativa de vida, como que eu posso me prevenir referente à osteoporose, que é uma doença que atinge mais as mulheres? Que bom que a gente está vivendo mais, né? Isso é uma coisa bacana. Com certeza, é verdade. Eu acho que o fato de a gente ter uma vida mais longa, né, com a expectativa de vida hoje batendo aos 73 anos, uma média, né? A média, é verdade. Faz com que a gente tenha uma maior incidência de doenças que até então, antigamente, não tinha. As pessoas morriam aos 40, 50 anos e não dava tempo do osso degenerar, não dava tempo, né, de a pessoa desenvolver uma osteoporose mais intensa. Bom, a osteoporose basicamente é a diminuição da qualidade óssea. Se a gente der um exemplo como é um osso, seria ele como a construção, os ferros seriam uma matriz, sim, né, que a gente tem dentro do osso, e o cimento seria o cálcio. Então, essa matriz e esse cálcio, ela é colocada, ela é mantida, ela é fabricada com a ajuda de vários mecanismos do nosso corpo, e um deles é o hormônio, né? E o maior deles é o hormônio. E para vocês, mulheres, que chegam em torno de 50 anos, que começa a menopausa, onde cai as taxas hormonais, diminui bastante o estrógeno, esta manutenção dessa arquitetura óssea que existe no osso começa a ficar deficitária. Começa a diminuir a quantidade de cálcio no osso, começa a ficar alterada a matriz celular que mantém a estrutura óssea, e é onde aparece a osteoporose. É onde as pessoas, as mulheres, começam a ter dores nos ossos, onde começa a uma pequena queda, faz uma fratura.
Já deu para observar que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais baixinho. É verdade. Então, por que isso acontece? Porque as vértebras da coluna, elas vão se tornando mais fracas, certo, e vai ocorrendo microfraturas, elas vão ficando achatadas. É como se fosse um encurtamento. Exatamente, elas vão, na realidade elas vão quebrando aos pouquinhos. Sim. Então, vai diminuindo. Então, eu atendo muito senhoras no consultório, numa dor que apareceu nas costas, não sabe da onde, não fez nada, e a gente radiografa e tem uma vértebra quebrada, né? E aí coloca no equipamento de densitometria, Sim. e aí vai dar o diagnóstico que tem uma osteoporose em tantos %, e aí isso vai iniciar o tratamento da osteoporose. Certo. Né? Então, a expectativa de vida prolongada. Ela tem como reflexo negativo, de certa forma, então, para a mulher, essa perda, com a perda dos hormônios, né, automaticamente pode até acabar ocorrendo a osteoporose. Sem dúvida, né? Lembrar que nos homens também existe. Sim. Né? A andropausa existe, favorece o aparecimento da osteoporose. A osteoporose ela é um quadro multifatorial, você pode ter por vários problemas. Sim. O hormônio é um deles, né? O uso de medicamentos é outro. Quem usa muito corticoide vai ter osteoporose. Eu tenho asma, uso corticoide, cuida que tu vai ter osteoporose. Eu tenho uma doença intestinal. Eu tenho uma doença intestinal que eu tenho que usar determinado medicamento. Pode ter osteoporose. Eu tenho uma doença reumática. Possivelmente vai ter osteoporose. Possivelmente, eu sou uma mulher pequena e leve. Vai ter mais osteoporose do que uma grande e pesada. Né? Então, mas o bom da história é que hoje o diagnóstico está mais rápido, certo, o diagnóstico está mais fácil. Os meios de comunicação que a gente está fazendo aqui é uma coisa que vai... Isso, poder levar ao telespectador, né, ao ouvinte, como que ele pode hoje estar se cuidando, né? Antes de remediar, pode estar prevenindo também. Vai educando as pessoas, assim, quanto a hábitos alimentares, quanto a exercícios físicos. Então, tudo isso engloba qualidade de vida, né? As pessoas que têm uma boa qualidade de vida, elas vão durar mais. E a questão do movimento repetitivo, que tem como nome o túnel do carpo, é isso? Essa doença, ela se desenvolve, ela não é genética, ela é genética, ou é pelas tuas atividades do dia a dia? Não, olha só. O movimento repetitivo, né, na realidade, chamado muitas vezes de LER, lesão por esforço repetitivo, ele pode desencadear várias doenças. Uma delas é o síndrome do túnel do carpo. O síndrome do túnel do carpo é o seguinte: a gente tem a inervação que sai da medula cervical, vai descer pelo membro superior, né? E na realidade a gente vai se dividir aqui no punho em 3 nervos, né? A gente vai ter o nervo radial, o nervo mediano e o nervo ulnar. Perfeito. Quando ele chega ao nervo mediano, no nível do punho, ele passa por dentro como se fosse de um envelope. É chamado retináculo dos flexores. Ele tem que passar por dentro de um túnel. Né? Na verdade é uma banda fibrosa. Sim, que passam vários ali, né? Ele segura. E aí dentro desta banda fibrosa, desse túnel, vai passar os tendões, vai passar a artéria, vai passar a veia, vai passar os nervos ali dentro. Perfeito. Esse nervo, ele transmite sensibilidade, ele transmite movimentos motores, né? Ele é um nervo completo. Perfeito. Quando você começa a ter movimentos repetitivos, esses tendões aumentam de volume. Como se fosse uma inflamação. Exatamente. Na realidade, o conteúdo fica maior que o continente. Né? E aí começa a apertar o nervo. E é onde tu sente a dor. E é onde a pessoa começa a ter os sintomas dolorosos, que é dor noturna, perda de sensibilidade dos dedos. Os choques, os famosos choques. A pessoa conta que ela acorda de madrugada, não sei aonde eu vou enfiar na mão. Né? E claro que existem outros sintomas, um infarto pode causar isso aqui também, né? Mas então o médico é o cara que vai fazer o diagnóstico correto. Né, do que é, né, existem vários testes do exame físico, né?
Existe um exame chamado eletroneuromiografia, que a gente comprova que tem o túnel do carpo, que a gente classifica se é leve, moderado, severo, e a partir dali vai se dar o tratamento. Desencadeia o tratamento. Que pode ser medicamentoso, através de infiltração, e cirúrgico, que na maioria das vezes vai ser cirúrgico, porque na realidade ele resolve o problema, ele definitivamente não volta, né? E fica curada a pessoa. Melhor do que a pessoa ficar sofrendo, né? Fazendo o tratamento, daí para o tratamento sente dor. Eu recebo pessoas às vezes na clínica que fazem 10 anos que estão de arrasto, né? Com esse negócio. E aí eu costumo dizer assim, ó, um nervo é uma estrutura muito sensível, muito delicada. Quando você deixa ele muito tempo apertado, hoje eu vou desapertar ele, vai lá e opera. Quem sabe, devido todo esse tempo que você esperou para operar ele não volta a ficar zero. Eu melhorei, mas melhorei 70%. Por quê? Porque os outros 30% já foi uma lesão, já causou uma lesão definitiva no nervo. Tá certo, então. Doutor, eu gostaria de saber agora sobre essa campanha que o senhor está fazendo. Vou pegar aqui para o pessoal de casa ver, tá? Mexa-se contra a artrose. Meu câmera filma aqui, por favor. Então há muito tempo a gente já queria fazer alguma coisa junto com a comunidade. Sim. Para que a gente se tornasse uma parte importante dela, que a gente pudesse ajudar de alguma forma isso. E dar uma proximidade maior também com o cidadão. Exatamente. Então a gente bolou lá na clínica em fazer uma campanha que a gente pudesse levar essas informações à comunidade. Sim. Então, com o apoio do laboratório, com o apoio da Câmara de Vereadores, com o apoio da Unimed, que também vai ajudar a gente a fazer isso aí. Que legal. Né? A gente pensou em fazer o seguinte, em fazer nos centros comunitários da cidade, a gente pensou em fazer palestras educativas para a comunidade. Certo, orientando elas. Na verdade, a gente vai lá para fazer o que a gente está fazendo aqui. A gente vai lá, só que a gente vai passar alguns slides, né? A gente vai mostrar algumas coisas, como é que pode ficar, como funciona, né? Na verdade, a gente quer dar uma orientação bem geral. Olha, se você cuidar, você vai ser assim. Se você não cuidar, você vai ser assado. Isso pode vir, né? Trazer uma orientação para a pessoa, porque às vezes a pessoa está dentro de casa, né, vê a televisão, ouve o rádio, porém também precisa desse contato face a face, né? Para que a pessoa também entenda um pouco mais sobre o assunto. Tá certo. Então, e aí eu troquei ideia com o pessoal e aí a gente foi bem recebido, né? E aí a gente agora vai fazer o primeiro evento no dia 16 agora ali, né? Vai ser no Alto Feliz, no Centro Comunitário Alto Feliz. Tem o pessoal da UAMA, que é o pessoal do coordenador do bairro, né, Dona Solene, ali que está ajudando a gente. Então, a divulgar da comunidade. Na realidade, essa é a primeira vez, é o projeto piloto. Na realidade, a gente quer fazer são orientações, um programa itinerante de passar em todos os bairros, né? A primeira rodada a gente vai falar sobre artrose, quem sabe depois que fazer isso a gente vai falar sobre osteoporose. Então tem muitos assuntos, né? E eu acho que a comunidade vai ganhar com isso. Que legal. Te parabenizo pela iniciativa, tá certo? E também aviso o pessoal de casa que o evento é gratuito, isso né, aí, doutor? À vontade. Tá todo mundo convidado, por favor, compareça, né? Isso aí é uma coisa bacana para a cidade. O programa piloto vai dar continuidade, se Deus quiser, né? Veremos. A comunidade agradece. A gente vai parar, com certeza. Tá certo, doutor. E para quem não conhece, então, o teu centro clínico, podes passar para nós o endereço, por gentileza, com um telefone? A gente tem uma clínica de ortopedia COT, né, que fica na Avenida Getúlio Vargas 2007, fica acima do asilo à esquerda. Bem fácil, né? Bem fácil, né? A gente já tem, assim, 13 anos aqui em Araranguá. Né? Legal. A gente acabou de receber 2 equipamentos novos, assim, um raio-x de última geração e um ultrassom de alta frequência de 18 MHz, que eu acredito que não tenha nenhum aqui na cidade. A gente faz esse exame de eletroneuromiografia para túnel do carpo, a gente tem uma densitometria óssea de última geração,
A gente tem várias salas de ambulatório com sala de gesso sintético, um ambiente agradável, fácil estacionamento. Então bom atendimento, vai lá tomar um café com a gente. No caso, a pessoa não precisa mais se deslocar daqui de Araranguá para ir a um centro mais próximo, né? Hoje você já consegue com sua clínica suprir então as necessidades do cidadão araranguaense. Uma grande parte, assim, né? Estamos caminhando, devagaramente chega lá. Né? Então tá, eu desejo muito sucesso para você. Muito obrigado. Tá certo? E agradeço a sua presença aqui no Top Saúde TV. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. De nada. O Top Saúde se despede por aqui. Eu espero que você de casa tenha gostado das informações que o Dr. Ricardo passou para você. Obrigado e até mais.